Vou dar uma acompanhada aqui para ver. Ó, acho que a gente já está online. Beleza. Fala, galera. Boa noite. Como é que tá todo mundo por aí? Pessoal, seguinte, nós deu uma atrasadinha aqui. A gente estava com a nossa live marcada para as 20, mas a gente estava acabando de ajustar alguns sisteminhas técnicos aqui. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Franz Rezende, do canal O Azulejista, para mim um dos melhores canais, não desmerecendo ninguém, de instalação de piso. E a gente vai bater um papo super bacana, vai conhecer esse profissional aqui que eu acompanho já há muito tempo. Vai falar sobre porcelanataria, vai abrir o nosso chat do YouTube aqui para vocês fazerem as perguntas o Franz, e a gente vai transmitir aqui no Instagram, Facebook e YouTube, só que a gente vai responder somente o chat do YouTube, então corre lá no YouTube para você bater esse papo com a gente. Franz, meu querido, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de bater esse papo comigo aqui no canal, cara. É satisfação bater um papo com você de novo. Provavelmente agora em agosto vou dar uma passadinha em Rio Preto aí de novo pra gente contar aquela surra na sinuca lá que eu te dei, pra dar a chance da revanche. Deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar. Da última vez eu tive lá foi em janeiro de 2020, não foi? Janeiro de 2020 eu passei em Rio Preto, joguei uma sinuquinha com o meu amigo Franz lá, conheci ele pessoalmente. Tava. Foi, o Davi César tava lá com a gente. A gente bateu o sinuquinho lá num pub. Muito bom, muito bom. Então, cara, rapaz, você dá azar, aquele negócio não fechou? Fechou? Nossa, depois que você foi lá, o povo fechou. Cadê mas já abriu outro, já abriu outro. Foi uma tiração de foto danada lá. Os caras falaram, vai ter artista aqui. Não, mas já abriu outro, né? Vai no outro lá. Mesmo? Tá certo. Não, beleza, então. Franz, primeiramente, muito boa noite, obrigado por estar participando com a gente aqui. Vamos embora abrir a live aqui, cara. Eu acho que você dispensa comentários, mas é sempre bom se apresentar, né? Fala um pouquinho de você, da onde que você é. Lembrar já o pessoal também que eu deixei na descrição aqui, ó, da live, o link para ter acesso ao canal do nosso amigo Franz. Vai lá, se inscreve. E o Franz também dá curso de instalação de piso. Tem um link lá para você adquirir o curso do nosso amigo Franz Rezende, super indico. Eu já tive participante que fez curso comigo aqui presencial, verdade, foi aluno de Franz, né? Um amigo Benedito, se eu não me engano. Fez o curso comigo de assentamento de piso, aí fez o curso com você presencial, né? Foi. Fez o curso presencial de porcelanaria, verdade. Muito bacana, né? Falou muito bem, falou que assim. E hoje o legal é ver essa galera que fez essa capacitação ganhando o mercado, fazendo as postagens, mostrando os trabalhos. Então é sinal que o que a gente está fazendo está tendo um efeito bacana, né? Então eu fiquei muito satisfeito de ver isso. Então se apresenta para a galera aí, Franz, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, para quem não conhece ainda. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez aí com o Jair, a gente já tem uma amizade de longa data, né? Eu não sei se todos me conhecem, né? Tipo, provavelmente do ramo de azulejo de porcelanaria, o pessoal já se conhece, assim, né? O público é praticamente o mesmo, mas eu tenho canal de acabamento, né? Piso, revestimentos há muito tempo já, e a gente passa muitas dicas importantes para a galera. Uma coisa que eu sempre comento com o Jair, com os outros azulejistas e profissionais da construção, que também tem canais no YouTube e outras redes sociais, é que às vezes um detalhe que para a gente, uma dica que para a gente é o nosso dia a dia, a coisa mais simples do mundo, faz uma grande diferença para o iniciante ou para uma galera que mora muito longe dos grandes centros, né? E às vezes uma ferramenta nova, às vezes uma técnica diferente, que às vezes eu mostro no meu canal, o Jair mostra no canal dele, que faz uma grande diferença na vida de outras pessoas. E a gente já teve vários casos assim, pô, Franz, eu vi um negócio no teu canal que eu nunca tinha feito, depois que eu fiz aquilo ali, rapaz, o negócio rendeu, o negócio foi bom. Cara, é isso que motiva a gente a continuar. Então, assim, a minha história de assentamento começou com a minha família. Eu sou de uma família de construtores, meu pai, meu avô, meus tios, a gente trabalhava tudo em família ali. E eu, com 16 anos, comecei a ajudar meu pai e tal.
e meu pai tinha ali a construtora, tinha reforma, começava do zero, era uma reforma, era aquela bagunçada, e ele terceirizava a parte de piso para um profissional top, Rubens Barbosa, o cara é meu amigo até hoje. E ele falou, Franz, olha, é bom você trabalhar em família aqui, com os avós, com seus tios, comigo, mas assim, o que eu vejo para você é um crescimento profissional assim, de um nível diferente, assim. O Rubens é profissional de acabamento. Se você aprender o que ele faz, meu filho, você vai estar no céu. Foi o melhor conselho que o meu pai me deu. Foi falar assim, ó, não trabalha comigo, trabalha com o Rubens, porque aqui é um negócio diferenciado. E realmente, pessoal, acabamento, e quando eu digo acabamento, eu englobo a minha parte, a parte do Jair, eu englobo a parte da pintura, como por exemplo, o nosso amigo de Balneário Camboriú lá, o Juliano Alcântara, eu englobo a galera do azulejo, da porcelanaria, toda essa parte do Trabalho de finalização ali, né? trabalho de finalização. Tudo que é especialização da grana. Tá? Então, assim, por causa disso, justamente por causa disso, eu, o Jair e outros profissionais da área de construção vimos a necessidade de criarmos uma metodologia de ensino para ajudar as pessoas a evoluir na profissão. Então, eu tenho meu curso de azulejista, muitos alunos já se formaram comigo. O Jair tem também os treinamentos de porcelanaria, aonde ele vai, fecha a turma e a galera, não, vamos aprender e tal. É isso. Especialização, pessoal, é uma coisa muito importante. Aí você pode aprender com a gente nos canais, gratuitamente, e você também pode fazer uma coisa mais técnica, mais aprimorada, e com assessoria. Porque qual que é o diferencial dos cursos pagos, né? Que é o meu caso, o caso do Jair. A galera que tem os cursos com a gente, além do treinamento, além de toda atenção, cuidado com os, no meu caso online, os vídeos, eu também dou assessoria via WhatsApp. A pessoa vai começar o trabalho dela e fala, Franz, vou começar. Amanhã, que hora eu posso te ligar? Que hora eu posso te mandar uma mensagem? Posso fazer uma videoconferência? Pode. Você tem esse direito. Você tem ali o curso justamente para isso. Assistir as técnicas em vídeo e tirar as dúvidas comigo via WhatsApp. Então, é todo um processo, pessoal. Então, assim, a gente abraça todo mundo. Vocês querem vir no grátis, canal, YouTube, Instagram. Vocês querem fazer o curso também, uma coisa mais, tipo assim, mais focado também, o curso ajuda muito. Muita gente que faz o curso comigo para fazer seu próprio trabalho em casa, sua própria reforma, e profissionais que já estão na área que falou, Franz, eu quero especializar, eu quero ficar assim, outro nível no acabamento. Aí vem comigo também, com o Jair, e é isso aí, pessoal. Então, mas é diferencial, igual eu falei pro Franz, quando eu fui visitar, eu passei em Rio Preto, acho que foi em 2020, eu fui dar um curso presencial em Boracéia, e eu, acabei em Rio Preto, e falei, cara, vou passar aí foi beleza. Antes mesmo de eu sonhar em ter canal, antes de eu imaginar porcelanaria, eu sou da área da construção, o primeiro canal no YouTube que eu comecei a acompanhar foi o canal do Franz. E eu achava muito bacana a maneira dele explicar, porque muita gente acha assim, que a gente ter canal, a gente tem que ensinar técnicas e coisas ali, e é coisa de outro mundo. Cara, mas a lógica de aprender tá no básico, tá naquele detalhe simples corriqueiro. Outro dia eu postei um vídeo ensinando a trocar o disco de uma serra mármore. Pode parecer muito simples, mas quem está começando, quem está buscando na internet, quem vai fazer seu próprio serviço, não faz ideia, né? Que tem lado certo, que tem lado de aperto e tal. E é esses pequenos detalhes que a gente tenta passar. Franz, quando você começou na instalação de piso, né, não tinha internet, você não tinha uma referência de canal com tantas dicas que tem hoje, tem vários canais que tem dicas ótimas aí. O que foi a maior dificuldade que você passou na instalação de piso, tanto na parte assim, preço e concorrência, mercado e finalização? O que você teve mais dificuldade? Jair, eu costumo dizer que da nossa geração para frente ficou tudo mais fácil. Ficou. Porque qualquer informação que você quer está disponível na internet. Em vídeo, em texto, tem muito e-book, tem muito blog, tem muito canal, tem, rede social no geral. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, para os meus alunos principalmente. Antigamente, profissões como a nossa, pedreiro, azulejista, pintor, gesseiro, etc., era uma profissão passada de pai para filho. Então, você tinha que ver alguém fazendo
se você não sabia por que aquilo era feito daquele jeito. Você tinha que perguntar, você tinha que contar com a boa vontade da pessoa em responder. Muitas vezes não era tão boa vontade assim. Os caras escondiam, né? Fazia serviço de Os porta caras fechada. escondiam. Eu vou criar cobra para me picar? Eu não vou, né? Aí os caras falam, não, você quer, ó, pega aquele piso lá para mim e depois não é conversa. O pessoal não ensinava, por quê? Porque tinha medo de criar concorrência com si mesmo, é lógico. Então, assim, com o passar do tempo, com o fluxo de internet aumentou, rede social, hoje a informação para todo mundo. Então, assim, antigamente eu queria ter informação e não conseguia encontrar. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei como azulejista, eu comecei a trabalhar em construção com 16, comecei com assentamento de piso com 18, e eu fui trabalhar sozinho com 20. Com 20 eu peguei minha primeira obra sozinho. Cara, eu vou te falar a verdade, eu fiquei 5 anos correndo atrás de uma empresa de piso para fazer um treinamento de porcelanato. Porque naquela época só tinha cerâmica. O porcelanato começou a chegar para o Brasil importado da Espanha e da Itália. Era tudo importado, não tinha fábrica de porcelanato no Brasil. Pra você ter uma ideia, naquela época a Eliane, a Porto Belo, a Portinari fabricava aquela cerâmica base branca, mas era cerâmica ainda. Você não sabia, cara. E assim, não tem tanto tempo assim, você não é tão velho assim. Não tinha retífica. Na minha época, o piso não tinha retífica, era tudo piso gold. Então, assim, quando começou a chegar esses negócios de porcelanato branco, eu falei, mano, eu vou ter que aprender a sentar porcelanato. Aí corri, olha, eu mandei e-mail para Portinari, mandei e-mail para Ceusa, mandei e-mail para Eliane, mandei e-mail para tudo quanto é empresa de piso que você imaginar. Eu quero fazer um treinamento. Ah, mas não tem treinamento disponível na sua região. Ah, porque vai ter um treinamento daqui 2 anos em São Paulo. Cara, era um sufoco pra você conseguir aprender. Hoje, na pandemia, as grandes empresas, e quando eu digo grandes empresas, Grupo Sangoban, que é dono da Quartzolite, a Duratex, que comprou a Portinari e a Ceusa e a Portinari é do Grupo Duratex agora, e outras grandes empresas, elas têm aplicativo para curso. Pra você ter uma ideia. Então, assim, cara, hoje, quem quer aprender construção civil hoje, tá no céu, porque na nossa época não tinha, você não sabia nem por onde começar. Você é da época da massinha, de correr a massinha, quando não tinha argamassa ainda? Entendeu? Capaz, eu lembro até hoje, assessorando meu pai no assentamento de cerâmica. Meu pai fazia, maçando aquela farofona, meu pai já soltava a farofa, passava a régua. Pó de cimento, jogava água, pegava o piso de dentro do tambor, colocava ali, batia, mudava, ficava aquele piso escuro. Daqui uns 7 dias você voltava, o piso estava clarinho. Eu falei, cara, mas como é que pode isso aqui? Mudou muito, né, cara? Umidade, cara. Então, assim, hoje em dia tem argamassa que tem secagem de 4 horas. Em 4 horas você pode usar em cima. Cara, é totalmente diferente. Eu tô estudando um processo agora que é para piso sobre piso, cara. É tipo assim, ó, você quer facilitar a vida? Não quer ter dor de cabeça? Tá, teu piso aqui tá bom, beleza. Cara, você quer trocar, não vai pôr cerâmica mais, você vai pôr laminado, por exemplo, você vai colocar... Mano, tem o piso, como é que chama o produto? Massa niveladora. Cara, você bate no balde ali, aquele líquido, autonivelante, piso autonivelante. Você joga ali, o negócio já assenta, secou, você já pode soltar piso por cima. Qualquer piso que você quiser. Quando que na nossa época tinha um troço desse? Eu peguei, igual o pessoal que está acompanhando os meus vídeos lá, eu estou fazendo uma instalação de piso, eu acho que eu já tinha quase uns 4 anos que eu não fazia isso. Você tá doido? Eu não tenho coluna para isso mais, não. Eu fui correr massinha no ferro. Eu dei íngua aqui nesse nervo das costas aqui, eu dei íngua no nervo que passa na bunda aqui. Falei, cara, ou eu tô velho demais, ou isso aqui não é serviço de gente, mas não, tem que mudar. Mas não é, sabe o que acontece? A obra é igual academia. Você fica muito tempo sem fazer, quando você volta a primeira semana, você acha que você vai morrer. Nossa senhora. Aí da segunda semana pra frente, você começa a tomar, tipo assim, na primeira semana você toma injeção, na segunda você toma Dorflex, na terceira você aguenta a dor, na quarta volta normal. Já tá melhorzinho. É mais ou menos isso aí. Na primeira semana você toma injeção. Eu sou da obra, eu ralava pra caramba, eu me considero um cara bruto, era muito. Eu falei, não, eu não sou mais aquele homão de antigamente, não. Hoje eu não valho nada. Você tá louco. A idade chega pra todo mundo. A idade chega pra todo mundo.
Franz, e assim, cara, né? É igual a gente tá falando assim, pô, você teve todo um processo, você teve que aprender na raça, né? Errando, testando, coisa hoje que a internet coloca todo mundo aí fácil, entrega na mão ali. Só que ainda existe aquela galera hoje, tipo assim, que acha, né? Vamos pôr, instalação de piso é só passar argamassa, colocar no chão e bater. Você fala, igual, você está estudando, você está pesquisando, você tem que entender como que é um processo de reação química de secagem de uma argamassa ali, é coisa demais. E se posso dizer hoje que a pandemia teve algum ponto positivo para a gente, eu acho que o processo digital, o alcance de todo mundo de conhecimento aumentou demais da conta, não aumentou? Nossa, aumentou muito, muito mesmo, sim. Eu acho que é uma coisa assim que o pessoal da construção já vinha pedindo há muito tempo, mas as empresas não olhavam com tão bons olhos assim. E, cara, a pandemia escancarou essa questão, porque assim, as empresas tinham que movimentar suas contas de rede social de alguma forma. E foi aí que começou os treinamentos online. Todas as empresas hoje investem muito no marketing digital, por quê? Porque o consumidor ele compra o que ele conhece e o que ele confia, certo? Então, assim, hoje as empresas gastam muita grana investindo em marketing. Por quê? Porque você quer tornar o seu produto conhecido, você tem que se destacar teu produto do produto dos seus concorrentes. Como é que o seu produto vai se destacar? Você tem que ter visibilidade. Onde está essa visibilidade hoje? Não está na loja, não está na loja. Essa visibilidade ela está no online. Então, assim, as empresas estão investindo muito. Só que não adianta fazer só propaganda. É isso que as empresas entenderam. Só fazer propaganda não adianta. Aquela propaganda que passava lá na televisão, no horário do jogo ali, esquece. Hoje em dia, engajamento. As pessoas são engajadas com marcas que ajudam elas. Então, assim, a marca me ajudou, aí eu engajo com ela. Então, assim, se você tem um treinamento, por exemplo, de uma fábrica de piso, vamos citar uma fábrica X, ela faz um treinamento lá para os profissionais. Você se cadastra no site da empresa, você faz um treinamento, quer seja online ou presencial. O que você vai fazer quando sair do diploma? Você vai postar concluído o treinamento com a empresa tal, @empresa X. Isso aí gera um engajamento gigante para a empresa. E a empresa, assim, ao te dar o treinamento, ela já está fazendo o marketing dela, porque eu estou ajudando você. Então, quando alguém for perguntar se o piso é bom ou não é bom, você indica a gente, você já conhece os nossos produtos, já treinou com ele, você sabe que ele vale a pena, o custo-benefício dele é bom. As empresas entenderam que não adianta só fazer propaganda. Elas têm que entregar, elas têm que dar alguma coisa. Só para você ter uma ideia, não é novidade para ninguém, que tenho várias empresas que apoiam o meu trabalho. O Grupo Saint-Gobain, por exemplo, que é dono da Quartzolite, é dono da Placo, é dono da Isover, ela tem uma plataforma que chama Parceiro da Construção. Nessa plataforma, você se cadastra gratuitamente e você faz cursos lá, online, para aprender como fazer uma porrada de coisa na construção. Tem curso de impermeabilização, tem curso sobre argamassas e rejuntos, tem curso sobre telha, tem curso sobre tudo lá. E eu fui convidado para dar 2 treinamentos online lá, que em breve vai estar presente lá no Parceiros da Construção, curso completamente gratuito, mostrando as minhas principais técnicas do dia a dia. O que o Franz faz no dia a dia dele, vai estar lá na plataforma da Saint-Gobain, para quem quiser assistir as técnicas do Franz e poder reproduzir em qualquer lugar do mundo. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, as empresas entenderam que para elas ganharem mercado e fazer frente à concorrência, elas têm que entregar alguma coisa para o público. Elas têm que ajudar o público. Tem que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado. Então, assim, você cria toda uma estrutura em que você amarra todas as pontas, entendeu? Você ajuda o público, você dá treinamento para os profissionais. Qual que é a grande briga no Brasil hoje? Não tem mão de obra qualificada no Brasil. Eu contratei um cara ali que falou que era profissional, chegou aqui, ele fez um serviço ruim na minha casa. As empresas entendem isso. Para a empresa não é lucro para a empresa. Muita gente pergunta, mas a empresa não dá treinamento porque para ela quanto mais piso ela vender, melhor. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque no Brasil tem um negocinho que chama desculpa. Então, quando o profissional é ruim, qual é o primeiro lugar que ele vai botar a culpa? O defeito no piso. Vai pôr defeito no produto. Vai pôr defeito no piso. Vai pôr defeito no produto. E aí o que acontece? Ele pôs defeito no produto, o consumidor fala assim, tá, então esse produto é ruim, eu vou comprar o outro.
Aí ele compra o segundo produto, também é ruim, ele compra o terceiro. Aí da terceira vez que ele compra o produto, ele fala assim, peraí, eu acho que o problema não estava nos produtos, eu acho que o problema estava funcional. Então, o que Quem está atrás da ferramenta? O que as empresas anteciparam e começaram a fazer? Bom, para mim não ter problema na minha obra com o cliente final, eu vou dar treinamento para o instalador. Porque eu formando o instalador, quando ele for instalar o meu produto, eu vou ter certeza que ele aprendeu a assentar esse produto de maneira eficaz. Aí ele vai deixar o cliente satisfeito e ele vai pegar as fotos da obra dele e vai postar nas redes sociais com o meu arroba empresa X. Além de tudo, além de ajudar o consumidor, porque ele treinou o profissional, a empresa ajudou o profissional porque deu treinamento, ela ainda faz um marketing indireto, porque esse profissional vai tirar foto do produto e vai postar na rede social. Fiz essa obra aqui com o produto da roupa X. Quando ele posta isso aí, é marketing para a empresa. Então, assim, a empresa deu, mas recebeu de volta, é uma troca. Isso não existia na época que eu comecei. Na época que eu comecei, eu implorava para alguém me dar um curso e ninguém dava atenção para o Franz aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ninguém sabia que existia. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, você tem treinamentos online no presencial, você entra, se cadastra e a empresa te chama para fazer o treinamento. Então, na nossa época, era muito difícil. Hoje está tudo muito simples, está tudo muito fácil. Hoje está exposto aí, né? Então, assim, um outro assunto. O pessoal sempre bate numa tecla e tal. Eu sei para que serve, eu sei qual que é a finalidade quando a indústria coloca ali, vamos pôr, norma técnica. Quando começa a falar em norma técnica, né? Quando aquela pessoa não tem, talvez, uma visão mais madura, primeiro que ela fala, isso aqui é a indústria querendo colocar o cliente gastar mais. Vamos pôr uma dupla camada ali. É para pôr o cliente gastar mais argamassa. Claro, a gente entende que quando a gente normatiza alguma coisa, igual eu sou indústria. Eu tenho que falar, eu sou indústria, eu fabrico um produto. Quando eu crio uma norma do meu produto, eu estou me resguardando. Como que age hoje? Como você acha que o pessoal está agindo? Como que você age diante e vê a questão das normas técnicas de instalação de porcelanato? Cara, tem, assim... o que o pessoal não entende para que a norma existe. Tá? Então, assim, imagine, a gente mora no Brasil, gente. O Brasil é quase um continente. Tá? Tem o instalador lá no Rio Grande do Sul, tem o instalador lá em Roraima, lá em cima. O piso da empresa X é vendido tanto no sul do Brasil como no norte do Brasil, lá em cima, na Amazônia e tal. E a empresa, quando ela cria o produto, ela testa na fábrica, ela faz testes com o produto. Então, se na fábrica dá certo, tem que dar certo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, certo? Aí o que acontece? Na fábrica tá ok, produto tá com qualidade, conformidade com as normas de produção, tudo certinho, beleza, bacana. Aí começa a pipocar problema no sul, problema no centro-oeste, problema no norte, problema... Começa a pipocar. Mas por que esse aqui a gente testou o produto, deu certo e fora da fábrica dá errado? Porque não existe uma uniformidade na forma de fazer o assentamento. Lá o pessoal assenta de um jeito, aqui o pessoal assenta de outro, ali assenta de outro. O que as empresas fizeram? Vamos regulamentar uma norma de assentamento que sirva de padrão, de parâmetro para todo mundo fazer um serviço de qualidade. Então, assim, o que o pessoal não entende é que a norma ela não é obrigatória, mas ela é uma norma de orientação para você estar dentro da qualidade daquele produto, para você manter um padrão que aquele produto exige. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você tem ali um porcelanato para assentar da empresa X. Lá na caixa do produto, está especificando esse produto aqui, se for um produto régua, o assentamento dele não pode ser transpasso ali mesmo, o transpasse 30%. não pode ser maior do que 30%. Aí o cara faz com 50% e fala que o produto é ruim. Testa. Aí não tem jeito, entendeu? Esse produto aqui é um porcelanato de grande dimensão, ele precisa de dupla camada. Por quê? Porque, cara, quem foi numa fábrica de piso sabe. O forno é gigantesco. O produto ele entra, é uma massa compactada de argila, mineral e feldspato e tal. Ele entra ali, a temperatura do forno começa a subir, sobe. No meio do forno chega no pico da temperatura. E aí, para sair do outro lado lá, há um declínio da temperatura. Então, o forno ele é uma curva. A temperatura começa baixa, vai subindo, bate no teto e depois ele desce. Tá?
Esse processo, a massa que entra desse lado aqui, ela tem umidade. O forno, ele tira essa umidade e, ao mesmo tempo, ele vidrifica os minerais, cria uma estrutura. Isso tudo é pressão e temperatura. O que acontece com a massa que é plana lá? Ela começa ou em curva para dentro ou para fora, positivo, negativo, certo? Isso é um processo que dificilmente você consegue administrar 100%. Qualquer peça de piso que você pegar, ela vai vir com uma curvatura ou positiva ou negativa que é tolerável desde que o assentamento seja feito de uma forma X. Aí o pessoal chega, pega um piso de 1,20 m e quer assentar com camada única. Aí não vai mesmo, gente. Porque nas pontas o piso encosta. No meio não encosta. Você precisa da dupla camada para quê? Para garantir a boa compactação. Aí, para resolver um outro problema, para dar um padrão, criaram um nivelador de piso. Aí já rasgaram na internet. Isso aí é uma porcaria. Mas o que serve isso aí? Meu pai assentava piso desde quando era menino. De fralda, vi meu pai assentando piso. Beleza, qual que era o tamanho do piso que o seu pai assentava? Era 40 por 40. 40 por 40. Agora você pega uma placa de 1,80 m, você vai assentar sem nivelador? Como? Não tem jeito, cara. É evolução da indústria. A indústria evoluiu, não evoluiu? Os azulejistas parou. O problema da nossa classe de azulejista é o seguinte: a indústria evoluiu. O azulejista acha que não precisa evoluir. Ele pode ficar parado no tempo. Na nossa época, nossos pais assentavam piso, gente, cerâmico, dentro de um balde d'água, tacava a cerâmica lá, deixava dormir dentro d'água. Aí eu tô assentando um revestimento de parede, eu ainda até comentei com os meninos no meus grupos lá, quanto tempo que eu não colocava barro vermelho dentro d'água, mas se você não colocar, requeima e tal, hoje é diferente. Então assim, na nossa época a gente sentava piso 40 por 40, com massa de areia e cimento, pó de cimento, água, com piso molhado, você colocava ali. Aí o pessoal fala assim, esses pisos, essas argamassas de hoje em dia não presta, porque hoje você arranca um piso fácil da argamassa. E antigamente o piso para sair no AC1, você quase perdia os olhos, porque você batia, voava a lasca. Mas é que o processo é diferente. O processo é completamente diferente. A cerâmica ela absorve umidade, o porcelanato não. A argamassa que vai na cerâmica é uma argamassa sem aditivo químico. No porcelanato, se não tiver uma argamassa aditivada, ele não cola. Só com água não cola. O porcelanato é praticamente um vidro, ele não cola sem aditivo químico. O aditivo químico que vai na argamassa é eu esqueci o nome técnico e tal. Mas assim, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal daqui a uns dias. Cara, é um polímero que ele dá aderência em superfícies praticamente nula de umidade. Então você precisa ter uma argamassa adequada, um sistema de assentamento adequado, as ferramentas adequadas para o tamanho do piso, que é completamente diferente dos pisos que nossos pais assentavam. Não dá para comparar a época do meu pai assentando piso com a minha época. E daqui 10 anos, isso eu vou te falar porque eu já conheço os produtos que estão tendo fora do Brasil. Daqui 10 anos, a gente já vai ter produtos que não se assenta mais do jeito que a gente assenta hoje. Com certeza. Vai ter que evoluir a técnica, porque, cara, tem piso de 3,80 m de altura já. Então, assim, quando isso aí virar normalidade, porque hoje é tudo novidade. Quando isso virar o padrão de normalidade, a gente vai ter que ter ferramenta para tirar isso da caixa, para colocar em pé, para colocar no lugar. Aí já, isso aqui é uma coisa que eu já comprei porque, tipo, eu tenho que antecipar as tendências. Isso aqui eu vou usar na minha casa. Isso aqui é aquele martelo. É aquele martelo vibratório. Porque, cara, isso aqui. Qual que é a diferença? Você tem um martelo. Você faz, te cortar mais uma vez ali, ó, que você mostrou isso. Você tem um esqueminha de auxílio à importação de ferramentas, não tem? Tem um curso que ensina como curso de importação. Isso, a gente fez um passo a passo ali pra galera. Porque fala, mas, Franz, não tem lógica fazer um curso de importação. Isso aí eu aprendo a fazer sozinho, beleza. Tem um cara que não quis fazer o curso com a gente. Não é spoiler, não, tá? Aí o cara pegou, não precisa fazer curso, não, eu vou comprar isso aí sozinho, beleza. Nunca chegou na casa dele. Aí ele foi, porque o produto não chega na minha casa e tal. Falei, beleza, entra no site da empresa pra você entender por que não chega na sua casa. Beleza. Eu falei assim, você fez o cadastro? Eu falei, que cadastro? Você não se cadastrou? Você não colocou seu CPF, seu nome, seu endereço, o CEP da sua casa? Não. E como é que os caras vão entregar? Os caras estão na China, vai te entregar o produto do Paraná, que jeito? Se você não colocou nem o CPF, nem o endereço da sua casa.
Putz, será que é por isso que o produto não chegou? Eu falei, eu tenho certeza que é por isso. Tenho certeza. Como é que você compra um negócio da endereço de entrega? Então, Mas assim, hoje o pessoal acha que é tudo muito simples. É igual assim, vamos pôr, criou cunha, criou junta niveladora. Eu tô fazendo uma instalação lá no Tato e tal. É possível se fazer? É. Mas mas ajuda, te ajuda, cara. não em Eu todo toquei tipo de obra piso. muito tempo antes de eu começar a instalação. Eu usava cunha, cara. Eu não tenho preconceito, não. Se é uma ferramenta que vai me ajudar, eu vou usar. Eu não tenho disso comigo, não. A ferramenta está ali para usar. Agora, um ponto assim que eu não sei, vamos ver a sua opinião. Falando ainda sobre as normas técnicas. Você acha assim, eu sei que a indústria cria para se resguardar e tal, tá ali, então tem que usar daquele jeito. Mas tem certos casos que você acha que é realmente necessário, que você usaria, né? Não pode aqui em rede social, talvez até falar assim, a nossa opinião pessoal, a gente fala de uma opinião profissional. Mas tem certos casos que parece que, vamos pôr, um piso de menor formato, vamos pôr 60 por 60. Você acha que um piso 60 por 60 tem que trabalhar ele com dupla colagem? Ô, Jair, é o seguinte: o que a norma orienta? A norma orienta duas coisas. Você pode fazer colagem simples ou colagem dupla no piso. Não precisa. Não, a norma, uma coisa que pouca gente sabe. Eu vou te falar aqui, É uma pouca questão gente de sabe. interpretação. Não é nem questão de interpretação, é questão de preguiça de ler mesmo. Desculpa, galera, mas a nossa classe, cara, vou falar a verdade pra você, eu penei também para aprender porque eu era preguiçoso para ler. A norma diz que existem duas formas de assentar um piso. Não é uma forma só. Então, quem fala assim, a norma exige dupla colagem em tudo. Mentira. Ela não exige, tá? Só que ela exige uma quantidade mínima de argamassa para a compactação do mesmo, que é o piso. Então, por exemplo, a norma orienta a camada simples? Orienta. Ela fala que a camada deve ser simples desde que, vírgula, a desempenadeira seja de raio. Por que a desempenadeira de raio? A desempenadeira de raio, quem conhece, sabe. A desempenadeira normal, ela é quadradinha assim, ó. Uhum. É um dente sim, um dente não. Então a argamassa está aqui e aqui fica o espaço vazio, certo? E aí, para você preencher esse espaço vazio, você tem que arrastar o piso, vibrar. Essa ferramenta serve para isso, justamente para você vibrar o piso. Aí, esse espaço vazio da desempenadeira, ele junta. A desempenadeira de raio, ela faz isso aqui, ó. Ela é um. Quando você passa, o cordão já está encostado no outro. Quando você esmaga, ele já junta. Então, assim, a norma diz, pode ser camada única desde que a desempenadeira seja desempenadeira de raio. Se a desempenadeira for desempenadeira com vão livre, com espaçamento, aí tem que ser dupla colagem. O que quer dizer assim, até teve um